data furial para mim, para você. Oh, como eu almejo chegar nesta cidade. Lá não há dor, lá não há tristeza, não há sofrimento. E ao Xalaim, esta cidade separada. Há uma terra do outro lado. Com mil encantos jamais contemplado, linda cidade, cidade além, a mais bonita, e ao Xalaim. E aqui também é interessante que quando vai ser instituída a Páscoa dos judeus, dos hebreus, na saída desse povo da Babilônia, do Egito, então a instituição da Páscoa, então Yahweh assim disse a Moisés e Arão: seja para vós este mês, o princípio dos meses. Então Yahweh ali instituiu uma lei, começou a instituir uma lei civil para os hebreus. Era uma nação que não tinha nação, não é verdade? Então Yahweh começou a regimentar uma lei para os hebreus. Seja para vós este mês o princípio dos meses, será o primeiro dos meses do ano. Falai assim a todas as tribos de Israel. No 10º dia, ou seja, no 10º amanhecer deste mês, que é o mês de, vamos ler,
cada um de vós tome um cordeiro. Ele está falando para cada pessoa tomar um cordeiro. Presta atenção, que essa ceia do Romilson Ferreira aí não tem nada a ver com a ceia dos hebreus e que Yahshua participou. Isso aqui era uma representatividade da vinda do libertador, do Salvador, Yahshua, correto? Como fala o cordeiro vermelho que foi sacrificado, foi morto. Então isso se cumpriu. As leis cerimoniais, Yahshua cumpriu todas elas. Entende? Ele cumpriu. Então vamos lá. No 10º amanhecer deste mês, cada um de vós tome um cordeiro. Aí ele diz, por família e por casa. Entende? Olha a diferença aí da ceia católica para a ceia de Yahweh, que Yahweh instituiu. Mas se a família for pouca gente, numerosa, para consumir um cordeiro inteiro, o chefe da família chamará o seu vizinho de casa, segundo o número de pessoas que possam bastar para comer o cordeiro. Só lembrando vocês que o cordeiro não podia sobrar nada. Vamos ler de novo. Por isso que Yahshua derramou até o seu sangue no madeiro. Não podia sobrar nada. O cordeiro, quando Elial orou, Yahweh mandou fogo do céu e consumiu o cordeiro todo. Representava Yahshua, morto no madeiro. Não podia sobrar nada. Por isso que ele ressuscitou. Não sobrou nada de Yahshua neste mundo físico. Vamos lá? O cordeiro deverá ser sem mancha, macho de 1 ano. Então, eles teriam que sacrificar um animal de 1 ano puro. Ou seja, era feita uma vez por ano. Mas vocês vão ver que vai ter 2 vezes. Olha que interessante. O cordeiro deverá ser sem mancha, macho de 1 ano. Representando também que os sacerdotes faziam isso. Podeis tomar também um cabrito. Você pode, se você não tiver condições, compra ali um cabrito. Guardá-lo-eis até o 14º amanhecer deste mês. Então, no dia 14 do mês de abril, guarda aquele cordeiro ali, para sacrificar ele. Que foi quando Yahshua morreu na Páscoa, simbolizando também que o cordeiro morreria na Páscoa. Por isso que ele fala, eis aqui, eu sou o pão. Ele era aquele cordeiro que veio para morrer, como diz na Torá. Então vamos lá. Toda a comunidade de Shahal o imolará. Toda a comunidade de Shahal vai matá-lo. Por que os hebreus, os sacerdotes, matou Yahshua? Porque estava nas profecias. Ao cair da tarde. Por isso que Yahshua foi morto às 3 horas da tarde. E tomaremos o seu sangue. Lembra que Yahshua foi derramado todo o seu sangue no madeiro. E espalharemos sobre as ombreiras, não é? Sobre as pessoas, e os arcos das portas das casas, onde ele será comido. Quem come Yahshua hoje no sentido espiritual, sem ser o pão físico, que é o ensinamento dele, os que lê a Escritura. Entende? A casa ali, o batente, somos nós. É nós que foi aspergido o sangue do cordeiro para purificação. O Yahshua falou para Pedro, você agora eu te dou as chaves. O que ligares na terra será ligado no céu. Quem é a chave? No sentido espiritual, sem ser o pão físico, que é o ensinamento dele, os que lê a Escritura. Entende? A casa ali, o batente, somos nós. É nós que foi aspergido o sangue do cordeiro para purificação. Então o Yahshua falou para Pedro, você agora eu te dou as chaves. O que ligares na terra será ligado no céu. Quem é a chave? A chave é o nome Yahweh. Quem é a porta? Yahshua. Quem é os batentes? Somos nós. Recebemos o sangue do cordeiro. E tomaremos o seu sangue e espalharemos sobre as ombreiras e os arcos das portas das casas, onde ele será comido. Quem que vai comer, que vai receber esse sangue, essa palavra? Os que creram. Nessa mesma madrugada, suas carnes serão comidas assadas. Então você vê que não tem nada a ver com a ceia que o Romilson come. O Romilson come a ceia católica.
Então, eles serão comidos, assadas no fogo. Lembra quando Elias ofereceu a ovelha e o fogo de Deus desceu e consumiu o holocausto? Com pães ázimos e ervas amargas. Você vê que a ceia do Romilson Ferreira não tem ervas amargas, não tem o cordeiro, não tem o cordeiro assado, e é feita 1 a 2 vezes por ano. Ele faz toda hora, entende? Igual os católicos evangélicos. Nenhuma parte dele comereis crua, compreende? Nem cozido em água, mas todo ele será assado no fogo. Nada dele deverá restar até pela manhã. Então eles passavam a madrugada toda, as vigílias, comendo a Páscoa. Entende, irmão? Tem tudo a ver com a volta de Auxa. Presta atenção. Se sobrar alguma coisa, queimai-a no fogo. Por que Auxa vai vir como fogo consumidor na sua vinda? Porque ele vai vir queimar os pecados, os iníquos, as iniquidades. Entende? E aquele que foi lavado pelo seu sangue, não será necessário queimar, mas provado no fogo. Quem é de alma não se queima, ele simplesmente brilha como ouro. E assim o comereis. Por isso que é importante ter parte com Yahshua, porque quando vier o fogo, você já está acostumado com o fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Queimai-a no fogo. Assim o comereis e tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos, e comereis à pressa. Então, estamos preparados para a guerra, para a peleja, para o ide. Olha, sandálias nos pés, cajado na mão, cingidos na altura dos rins, as armaduras de alma, irmão, vem através da purificação do sangue de Auschwitz, do ensino. Porque é a fase de Al. A face de Al. Entende? A face de Al ali presente. E eu, naquela mesma madrugada, Al falando, eu e Al passarei naquela madrugada pelo Egito, ferirei todos os primogênitos dos homens até os animais. Entende? E ele vai devastar tudo com uma praga exterminadora. E esse será um monumento que celebrareis em perpétuo, como os hebreus fazem, dessa forma. Não é da forma que o Romilson acha que deve fazer, ou padres. Isso será de gerações. Será uma manhã solene de Yahweh. O sangue será para vós um contrassinal nas suas casas em que vos entrardes, pois ao ver o sangue passarei adiante. Então o sangue de Auschwitz, o ensino de Auschwitz deve ser passado de geração em geração, e é um ensinamento da forma que foi falado. Agora veja bem, comereis pães asmos. Ele fala, comereis os pães asmos durante 7 manhãs. Peraí, pelo que eu sei, o Romilson Ferreira come uma vez só. Aqui ele está mandando comer em 7 manhãs. Lembra quando Yahshua morre e ele ressuscita e ele come com os apóstolos? Porque era uma celebração hebraica. Desde o primeiro amanhecer, não deveis haver nada levedado em vossas casas. Tem que comer, tem que fazer o pão no mesmo dia, comer no mesmo dia. Pois quem comer pão fermentado no primeiro ao 7º amanhecer será cortado de charral. O primeiro amanhecer será a festa, neles não executareis trabalho algum. Então começa no sábado, e o Romilson Ferreira faz a ceia no domingo católico, exceto o que se refere à comida. Observai, portanto, a festa dos asmos, porque naquela mesmo amanhecer eu retirarei o vosso exércitos das terras do Egito. Nesses 7 dias, Yahweh vai trabalhar ali para o povo de Charral. Como foi as muralhas de Jericó, caiu com 7 vezes tocando a trombeta em 7 dias, e na 7ª tocou 7 vezes. Este amanhecer para vós será uma comemoração perpétua, adoração, de geração em geração. Ao primeiro mês, no 14, comereis o pão ázimo até o 20º amanhecer do mesmo mês. Então ele manda comer até quanto?
3 vezes 7, 21 dias, ou seja, até no 20º dia, eles vão comer essa celebração da Páscoa. Durante 7 manhãs não se deverá encontrar levedo em vossa casa. A pessoa fazer o pão e guardar para outro dia. Não, tinha que ser tudo no mesmo dia. Porque se alguém comer pão fermentado, será cortado de charral. Será forasteiro ou nativo, né, da terra. Não deveis comer nada fermentado, mas somente ázimos e todas as vossas casas. Presta atenção. Se há o instituído dessa forma e ele já vai punir dessa forma, você imagina o falso profeta Romildo Ferreira fazendo a ceia católica e colocando o nome de Iau no meio. Cai por terra, Satanás! Aí ele vai fazer uma promulgação da lei. Promulgação da lei é o quê? Ele vai fazer uma lei nova, paralela com aquela. Então Moisés convocou todos os anciões de Charral, os líderes. Disse-lhes: ide tomai um animal para cada um de vossas famílias, e imolai a Páscoa. Olha só, ele vai fazer outra Páscoa. E tomai um feixe de isopo e banhai no sangue que estiver no limiar da casa e expegi-los nos arcos e nas ombreiras, nas pessoas, e que ninguém saia da porta da sua casa até o amanhecer. Então eles ficavam na vigília, no sabate todinho, dentro da sua casa, correto? Que ninguém saia da porta da sua casa até o amanhecer. Lembra quando Yahshua aparece para Maria Madalena? Depois da ressurreição dele, ele aparece no amanhecer, porque Yahweh passará para ferir o Egito. Isso mostra a volta de Yahshua, quando ele vai ferir a Babilônia, o mundo. Então lá. Porque Yahweh passará para ferir os egípcios, e quando vir o sangue no arco das ombreiras, que representa o sangue do Cordeiro de Yahshua, sobre nós, que é inclusive o sábado, né? Das ombreiras, não irá além da porta da casa, não entrará e não permitirá que o destruidor, a morte, entre em vossas casas. Observareis esta ordem para vós e para vossos filhos para sempre. E quando tiverdes chegado à terra que o Yahweh vos dará, segundo a sua promessa, que também lembra o Yahshalaim, perguntareis: que adoração é essa? Vós lhes direis: é a vítima da passagem de Yahweh, essa destruição. Primeiro vem a destruição, depois Yahweh passa, vem a destruição. Então a grande tribulação vai vir, vai devastar a humanidade, e aí Yahshua vai vir depois da tribulação. Aqui já está mostrando, olha. Quem é que tem o sangue de Yahshua? Os que guardam os mandamentos, que guardaram a instituição que Moisés deu para a observação. Então, eles serão guardados da fúria de Yahweh. Quem não guardar, vai ser consumido pelo fogo. Está escrito aqui, ó. E quando vossos filhos perguntarem: que adoração é essa? Que culto é esse? E vós direis: é a vítima da passagem de Yahweh, o qual seguiu adiante, além da casa de Charral, no Egito, e feriu os egípcios, salvando as nossas casas. Ou seja, salvando quem? Os Eldins. Quem vai ser salvo na grande tribulação para a ressurreição, e quem estiver vivo será transformado? Os Eldins que guardarem os preceitos de Yahweh. E o povo prostrado-se adorou Yahweh, e os filhos de Charral fizeram tal como Yahweh lhe ordenou a Moisés e Arão. Eis que à meia-noite, Yahweh feriu todos os primogênitos nas terras do Egito, desde o primogênito de Faraó e o primogênito da escrava que estava no cárcere, e também os primeiros nascidos dos animais.
Quanto ao homem mais mimoso, melindroso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o teu irmão, contra a mulher do teu amor, contra os demais filhos que ainda ficarem. Você vê que ele tem pessoas mimadinhas no meio, eles não querem ouvir Ial. E o Ial espalhará de todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra. E ali servirá outros deuses que não conheceste. Nem tu, nem teus pais servirás madeira de pedra. Irmão, por que Elcha fala que vai virar 4 anjos no canto 4 da terra, Matitiel 24? Para buscar os escolhidos de Al. Por quê? Porque o judaísmo, os hebreus se espalharam no mundo, procriaram-se, fizeram filhos, e desses filhos nasceram os remanescentes. Dos remanescentes, eles vão lembrar da Torá de Al, como foi profetizada lá em Romanos 10 e 9, né, que Al vai enxertar os gentios em Ial de novo, através de Alcha, ouvindo a Torá. Então, esse povo remanescente, eles vieram de linhagem, sem saber que era um povo, nem sabia o nome, mas eles vão se chegar a Torá e a Ial. Entende, irmão? Então, é interessantíssimo. Por que chegamos a Ial e a Alcha e a Torá? Porque é o próprio Ial que nos carrega pelas mãos, nos guia. Compreende, irmão? E Ial te fará voltar ao Egito em navios, pelo navio de que tenho dito, nunca mais já verás. E ali serem vendidos por escravos, por servos, os vossos inimigos, mas não haverá quem os cumpre. Você vê que ele falou, por eles negar a Torá, eles seriam espalhados pelas nações como mentirosos, envergonhados e serão escravos. Os seus descendentes é que ouviriam a Torá e se converteria de novo. E aí Alcha fala em Matitial, nos últimos tempos eu enviarei os 4 anjos que vão buscar os meus eleitos nos 4 cantos da terra. Quem são eleitos? Os remanescentes que estarão pregando os 10 mandamentos na terra de novo. A Torá reviveu na última geração de Daniel. Desde o primogênito de Faraó e o primogênito da escrava que estava no cárcere, e também os primeiros nascidos dos animais. Então, não poupou nada. Levantou-se Faraó à noite e todos os seus servos, e não houve em casa em que não estivesse um morto. E Faraó, naquela mesma madrugada, chamou Moisés e Arão, disse: sai do seio do meu povo, vós e os vossos filhos, ide e sacrificai a Ial, como dissestes, levai convosco as ovelhas para fazer sacrifícios, todos os rebanhos, e abençoai-me. E os egípcios estavam com o povo para que saísse depressa, dizendo: morreremos todos. O povo tomou então a farinha assada e ainda não levedada e envolveram em seus mantos. E os filhos de Charral fizeram como Moisés ordenara e pediu aos egípcios objetos de prata e ouro de muitas nações. Então eles levaram esses aí. Por que Al mandou levar esses utensílios? Para que ele ia provar o povo lá no deserto, que eles fizeram bezerro de ouro, para ver se eles iam ser mesmo fiel. Então, meu irmão, aqui foi instituído a Páscoa. Então, eles fizeram a Páscoa, e aqui fala que eles fizeram os pães asmos de novo, entende? Então, todos comeram escravo, circuncisão, todos comeram. E fala aqui, ó, do israelita celebrarão a Páscoa. Se algum estrangeiro quiser passar a Páscoa convosco, sejam primeiro circuncidados. Eu pergunto, será que o Romilson é